Tudo bem? Meu nome é Josemar Bueno e hoje vamos falar de mais um modelo de negócios que é conhecido como a correção do fator de potência numa instalação consumidora de energia, né? Mas primeiro quero fazer um convite para você. E deixo o convite para que conheçam o nosso curso de 50 horas sobre o mercado livre de energia. Lembrando que esse curso agora tem um módulo extra. Eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui. Seguindo aqui o conteúdo das videoaulas, nós temos agora, depois do módulo 16, pronto, temos um módulo extra que consiste, então, no curso preparatório para o exame de certificação da Câmara de Comercialização. Então, caso você queira ser um operador de mercado de energia, na aquisição do curso de 50 horas, você também vai adquirir o curso preparatório para esse exame. Certo, pessoal? Então, vamos agora, para o nosso conteúdo. O link do curso está na descrição deste vídeo. Então, pessoal, vamos falar aqui de um modelo de negócio conhecido como correção do fator de potência, né? Então, o que acontece aqui, né? Todas as instalações elétricas, né? Elas podem consumir e produzir, né, uma energia reativa, né? Bom, mas a distribuidora, ela quer nos fornecer apenas uma energia ativa. Então, os medidores de energia para o grupo A, eles são capazes de diferenciar se nós estamos consumindo e produzindo, né, a energia reativa, e caso nós tenhamos, então, registros dessa energia reativa, é cobrada uma penalidade, né, que é uma multa pela produção, né, desta energia reativa, né? Então, nós temos alguns conceitos como energia reativa capacitiva, energia reativa indutiva, né? Mas os dois casos não são interessantes, né? O interessante realmente é termos um fator igual a 1, ou seja, que a energia ativa seja muito semelhante, muito próxima da energia aparente, né? Então, como é que funciona esse modelo de negócios? E também eu vou fazer um exemplo aqui de correção do fator de potências, né? Para poder relacionar um pouco melhor, né? Bom, tudo começa então com uma análise, né? Então, você vai fazer uma análise com base na fatura de energia e se você percebe, né, que existe ali então uma multa, uma penalidade, né? Ou seja, existe um custo que é cobrado todos os meses, né, em função dessa produção de energia reativa, você vai fazer então uma análise e vai calcular, né, o tamanho do banco de capacitores para corrigir então essa energia reativa, né? Ou então usar outro método de correção, mas o mais comum é utilizar um banco de capacitores. Uma vez calculado, né, você vai ofertar então um contrato com base na redução que você conseguiu causar na produção dessa energia reativa. Ou seja, vamos supor que para uma indústria, né, você conseguiu uma economia, né, você tirou ali uma penalidade, por exemplo, de R$ 1.000. E aí você faz uma análise também para um grande condomínio, né, lembrando, todos conectados no grupo A, e você consegue também uma economia, vamos supor então, de R$ 500. E temos também instalações comerciais menores, né, como pequenos supermercados, né, pequenas padarias, por exemplo, mas que também tem uma conexão no grupo A. Então vamos supor que você conseguiu aqui uma economia, por exemplo, né, de R$ 200 mensal, né? O que você vai fazer? Você vai participar desta economia, ou seja, você vai ofertar a solução, o cliente vai fazer um investimento, né, vai assinar um contrato, vai fazer o investimento na aquisição do banco de capacitores, por exemplo, você vai fornecer o equipamento e a instalação, e como isso vai resultar numa economia em função desse cliente não ser mais penalizado, você vai calcular quantas parcelas você vai participar desta economia. Por exemplo, eu faço então a instalação e você paga então com os primeiros 12 meses, né, de economia que foi proporcionado para você. Para o cliente, é como se a solução tivesse saído de graça, né? Porque, veja, ele vai fazer o investimento no equipamento e na instalação, porém,
ele vai receber essa economia ao longo do tempo, né? E então, tecnicamente, ele já pagaria esse valor para a distribuidora. Ele vai pagar por um período, por exemplo, de 12 meses para você, como se fosse um investimento, né, parcelando então. Então, o que você precisa analisar é se faz sentido, né, fazer essa correção. Porque às vezes a penalidade é muito baixa, né? O cliente ele tem um fator de potência que não é tão preocupante, então ele paga penalidades de 20, 30 reais mensal, por exemplo, mas isso sobre uma fatura de R$ 1.000 ou mais não é vantajoso, vamos dizer assim, fazer a correção. Porém, aí entra, né, a migração para o mercado livre de energia. Se esse cliente, então, ele vai passar pelo processo de adesão, ele já vai precisar fazer algumas adequações. Então, dentro do investimento da adequação, você vai analisar se faz sentido também corrigir o fator de potência, uma vez, né, que os procedimentos vão ser executados, né? Então, seria apenas adicionar o custo do banco de capacitor. Então, este é um exemplo de modelo de negócios e agora eu vou fazer um exemplo de cálculo e eu vou contar um segredo para vocês que poucos contam, né? Que tem a ver com as harmônicas na rede influenciando na dificuldade de calcular, né, o fator de potência e dimensionar o banco, né? Então, vou fazer um exemplo bem rápido aqui. Pronto, estamos aqui no nosso exercício, né? Então, veja só. Uma instalação apresenta uma carga típica, que seria uma potência ativa, né, de 200 kW, relativa a um grupo de motores, né, com carga constante, né, e com acionamento direto com acionamento direto e com 270 kVA relativos a valores eficazes que representam a soma da corrente fundamental com correntes em outras frequências harmônicas, né? Ou seja, a potência ativa é 200 kW, mas a potência aparente, considerando as harmônicas, é de 270 kVA, né? Então, vamos lá. O que acontece agora aqui? Bom, se eu considerar a potência ativa, então são 200 kW, a potência aparente, considerando as harmônicas, são 270 kW, e em uma medição, né, onde eu consigo, então, desconsiderar as harmônicas, né, fazendo, então, uma projeção, a potência seria de 250 kVA. Então, veja só, com essas informações aqui, agora eu posso fazer o seguinte. Primeiro, então, o S é a potência aparente relativa à componente fundamental do ângulo lambda. Esse ângulo é o fator de potência considerando, né, o deslocamento em função das harmônicas. E o S' é a potência aparente relativa à componente fundamental, só que sem a harmônica, né? Nesse caso, então, o valor de S seria S' dividido pelo cosseno de lambda, e o cosseno de lambda, então, isolando, seria o S' dividido pelo S, né? Então, a potência aparente sem a componente fundamental dividida pela potência aparente, considerando, né, as harmônicas na componente fundamental. Nesse cálculo aqui, nós chegamos então em 0,93. Esse aqui seria o fator de potência considerando então o deslocamento harmônico. Porém, olha só, para poder fazer o cálculo, ou seja, qual seria a potência reativa que eu precisaria injetar para corrigir, ou seja, o fator de potência ficar unitário nessas condições. O primeiro passo, então, é calcular a potência reativa, né? Aqui no caso com a letra Q. Então, vai ser a raiz quadrada da diferença entre S' quadrado menos a potência ativa ao quadrado, né? No caso, P ao quadrado. Fazendo o cálculo, eu chego no valor de 150 kVA reativo, certo? Usando, então, os valores aqui, desconsiderando as harmônicas, que é o que todo mundo acaba fazendo, né? Geralmente no curso técnico ou na engenharia mesmo, você acaba ignorando, né, as harmônicas da rede. Agora, veja só que interessante. Para você fazer o cálculo do fator de potência nessa situação, você dividiria a potência ativa pela potência aparente, desconsiderando, né, a harmônica, e isso daria, então, 0,8, né? 200 kW dividido por 200 kVA, então o fator 0,8.
Só que veja só, aqui nós vamos calcular a potência aparente eficaz relativa à componente fundamental lambda. Nesse caso, eu vou usar a letra D, né? Então, nesse caso, vai ficar a potência aparente, que, considerando as harmônicas, isso ao quadrado, menos a potência aparente desconsiderando as harmônicas, né? Sem as harmônicas, e eu vou tirar, então, a raiz quadrada dessa diferença. Então, veja que eu tenho aqui uma potência de 101 kVAD. O que acontece agora? Se eu multiplicar os dois fatores, né, ou seja, o fator de potência real é o fator de potência, ou seja, o cosseno de φ vezes o cosseno de lambda, que é o fator de potência considerando, né, o deslocamento harmônico. Nesse caso, veja que o valor vai para 0,74, né? Então, anteriormente eu calculei 0,8, mas o fator real é 0,74. Ou seja, se eu aplicar o 150 kVA reativo de um banco de capacitores, eu não conseguiria corrigir plenamente o fator de potência. Eu precisaria fazer, então, a instalação de um filtro de harmônicas para resolver, ou seja, levar esse fator de 0,93, né, deixar ele igual a 1. Uma vez que ele fosse igual a 1, agora sim, fazendo a injeção de 150 kVAR, né, kVA reativo, nós teríamos então a correção, né, para 100%, ou seja, o fator de potência igual a 1. Então, esse aqui é o segredinho. Você precisa também, né, fazer a verificação de harmônicas na rede, não só apenas o cálculo básico, né, da correção do fator de potência. Aqui eu coloquei algumas fotos de alguns equipamentos, né? Então, esse aqui é um banco de capacitores bem simples, né? Então, nós temos aqui as interfaces via contador de potência, né? E o elemento aqui de proteção também. E aqui são os capacitores, né? São capacitores cilíndricos, né? E no caso aqui específicos para corrente alternada. Também nós podemos ter uma forma de agrupá-los, né? Então podemos ligar em delta ou estrela e agrupá-los dentro de um quadro. Então ficaria mais ou menos assim, ó. Teríamos um quadro elétrico, né, com os elementos de proteção. Aqui temos também os elementos de comandos, contadores, né, para fazer o acionamento dessa interface de potência. E aqui embaixo, então, os capacitores, né? Então, você basicamente precisaria orçar, né, o custo, então, deste quadro com as proteções, com os capacitores, mais os condutores, conectores e assim por diante, né? E também temos uma figura aqui em cima que é o controlador. Esse aqui é um sistema que vai monitorar o fator de potência e fazer o acionamento automático, né? Porque o fator de potência ele é variável no tempo. Se eu tenho, por exemplo, 20 motores e eu não uso todos eles juntos, a cada grupo de motores funcionando, o fator de potência vai mudando. Então, tecnicamente, eu preciso acionar e desacionar também, né, os capacitores. Eu posso facilitar a instalação colocando um capacitor individual ao lado de cada carga indutiva, por exemplo, ou então uma solução simples, que é um único banco dentro da subestação, mas aí eu preciso de um controlador, né? Porque eu vou ter uma variação no fator de potência. Interessante, né, pessoal? Então vamos voltar ao nosso arranjo. Então, nesse modelo de negócios, a vantagem é que você pode, né, prospectar clientes de forma, vamos dizer assim, em escala, né? Porque você pode atender mais de um cliente, né? Você pode, então, pegar as faturas de energia de cada cliente, você pode solicitar elas online, você pode fazer um cálculo, né, um dimensionamento, né? Pode fazer, então, o teste no computador e verificando, então, que tem viabilidade, você envia a proposta comercial. Então, se você tem ali, por exemplo, 100 faturas de energia que você faz a análise, destas 100 faturas você pode ter, por exemplo, 10 casos interessantes. Então, são 10 contratos, ou seja, para cada redução você vai ter, então, um ganho, né, uma participação. Bom, Josemar, mas e se eu faço a análise e não encontro nada, né? Vou perder o meu tempo, então... Bom, neste caso, você pode cobrar uma taxa, né? Ou seja, um valor pela análise
E uma vez, então, o cliente estando em condições ideais, né, ou seja, não encontrando nenhum problema, você pode ofertar para ele, então, por exemplo, uma certificação, de repente uma manutenção preventiva, né, já que ele está ok, então fazendo a limpeza da subestação, por exemplo, né? Então você pode avaliar, né, outras formas, né, para justificar então o trabalho da análise, né, para poder receber um pagamento, por exemplo, né? E caso você verifique, né, que existe uma boa viabilidade, uma redução grande, né? Por exemplo, uma redução de R$ 1.000 mensal, né? Isso é um contrato anual de R$ 12.000, né? Então, se você consegue um ganho interessante, você pode, né, ofertar para o cliente, então, a isenção desta taxa e apenas ficar com os próximos 12 meses de economia, né? E pode negociar com o cliente, né, se for um valor muito elevado, você pode solicitar a metade da economia por 24 meses, né? Ou seja, o cliente já passa a aproveitar um pouco da economia e depois ele passa a aproveitar a economia global. E nesse meio tempo, caso seja um cliente que você vai migrá-lo, né, para o mercado livre de energia, você já vai incluir no serviço em si, né, para adequação da medição, para adequação da subestação. Então você vai acabar incluindo no custo, né, e levando para ele uma economia que, além da economia em relação a trocar de tarifa, né, pagar uma energia mais barata, ao mesmo tempo você tem essa economia por se livrar desta penalidade, né? Certo, pessoal? Então é isso. E antes, né, de nos despedirmos, deixo mais uma vez aqui o convite para que conheçam, né, o nosso curso de 50 horas de Mercado Livre de Energia. O link está na descrição do vídeo, não custa nada visitar a página e conhecer a proposta, né? E é isso então, pessoal. Então um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.